Estamos de volta com Cheque Mate, hoje entrevista especial com o Vandré Kramer, ex-editor de Economia do Jornal Notícia, atualmente tocando projetos freelance, inclusive com um caderno de empresas e grandes negócios no Jornal Notícias do Dia. Vandré, você falava um pouquinho sobre o Kingmaker, né? Essa decisão de quem elege o Papa. É uma figura-chave, uma espécie de articulador. Forte. É por ele que passam os nomes, os conchavos, as discussões. Tem que ter muito poder. Sim, porque é uma questão muito interessante que, ao contrário de uma campanha política normal, sim, tu não tem candidatos. Tem um ditado bem... Não tem candidatos? Não tem candidatos formais. Sim, porque lá internamente... Não se faz campanha... aberta. Campanha aberta. Tudo na surdina. Tudo... Sim, porque até tem um ditado interessante que diz que quem entra como papa num conclave sai como cardeal. Como tem na política tradicional, sim, né? Sim. Parece ministro, sim, e termina, sim, sem nada. Sim, termina assim. E é uma figura muito interessante, porque tem um relativo poder de reunir as pessoas. E o processo de escolha do Papa Francisco começou muito antes. Quando o Ratzinger começou a dar sinais de que queria abandonar, acho que ali já começou algum processo, né, de construção. Eu acho que até já antes. A esquema do Wikileaks afetou muito... Vandré, mas o Wikileaks, né? Wikileaks. O que representa esse momento agora com o Bergoglio, né, com o Papa Francisco? Olha, O que implica isso lá, essa gestão do Vaticano e também na sociedade com a Igreja? É um momento que eu vejo de profunda transformação, porque está havendo uma ruptura no padrão da Igreja. A Igreja está deixando de ser autorreferente para se focar, deixando de olhar para dentro e tá olhando para fora, olhar para a população, olhar para os fiéis. É uma coisa que, olha, nessa linha, o último a seguir essa linha foi João 23. Tá. João Paulo II era uma pessoa extremamente carismática. Sim, realmente muito carismático. Mas o João Paulo II olhava muito para o lado dentro da igreja. A igreja enquanto instituição. E, de certa forma, continuou com Bento XVI, um grande intelectual da igreja. O grande teólogo da segunda metade do século XX. Mas uma coisa é tu botar o intelectual Sim, tem que ter outras qualidades, sim, né? Qualificações para ser um papa. Eu acho que um raro caso de intelectual que deu relativamente certo na política foi Fernando Henrique Cardoso. André, vamos então agora fazer o inverso. Vamos sair da igreja, tirar a igreja, sim, do tabuleiro, vamos voltar para a economia. Sim. Como é que você vê essa experiência toda que você tem, analisando, e um grande intelectual também, lê muito sobre isso, a situação econômica brasileira hoje, depois dos protestos, esses indicadores que agora a Selic aumentou novamente, sim, a carga tributária, não me lembro o instituto agora, o IBPT, 35,5%, bateu num recorde, sim, total. O que você pensa sobre isso? Você acha que esse PIB ele deve continuar, o uso, né, da carga tributária tem que ser tão alto para justificar investimentos na área social e de infraestrutura ou não? A questão é a seguinte, a questão da carga tributária não é alta se compararmos com os serviços que não são oferecidos pelo governo. O serviço que o cidadão recebe, sim. Nossa. É o seguinte, quem tem um pouco de condições, tu paga INSS, mas quem tem um pouco de condições vai pagar um fundo de pensão, de pensão, de previdência. Educação, se tu não for para a escola privada, tem muito boas escolas públicas, mas na média
tem que botar teus filhos na escola privada. Segurança. Tem um buraco aqui, né? Sim. Entre o ensino fundamental, o médio está faltando muita grana, né? Não é só isso, mas enfim. Não é só a grana. Um dos grandes problemas do Brasil é a questão da qualidade do ensino. Se tu for ver os exames comparativos com outros países, a gente tem um grande gargalo na área de matemática. Será que isso tem a ver, por exemplo, Vandré, com interesses financeiros? Por exemplo, você criou o Fundeb, né? E aí os prefeitos, para ter acesso ao Fundeb, tem que ter mais e mais alunos matriculados e passando. Depois o Fundeb não mudou essa regra. Então passa todo mundo sem uma exigência um pouco maior? Eu acho que tem que ter uma exigência maior. Tu vê, países que vem dando certo são países que têm um nível de exigência maior na educação. Vamos pegar um caso que é bem clássico, Coreia do Sul. Vamos olhar um pouco para a história e lá para os anos 60, o que era a Coreia do Sul? Era um país destroçado por uma guerra. Sim. Foi feito um investimento em educação, um investimento muito grande em educação. Olha hoje para a Coreia. Celular, rivalizando com celulares de marcas famosas americanas. Holandesas. Eletroeletrônicos também. Você acha então que esse mau uso do dinheiro público que não chega até lá foi o estopim dos protestos? E o que isso representa nessa nossa economia? Nós estamos indo para um bom momento ou estamos estagnados? O Brasil está perdendo bons momentos. Até isso foi tema interessante, uma capa de umas 2 semanas atrás, da The Economist, uma das mais famosas revistas de economia do mundo. Até a capa da revista foi sensacional, o Cristo Redentor despencando, como se fosse um foguete. Deu muita guerra midiática entre a favor e contra nessa matéria. Mas na realidade é uma questão bem interessante. A gente está num momento que a gente tem uma grande população jovem no mercado de trabalho, só que a gente não está conseguindo ganhar em produtividade. Isso é um dos reflexos do fraco crescimento da economia brasileira. Isso recai num tema que a gente estava discutindo, que é a questão da educação. Falta investimento focado na... Mas tem um Pronatec aí, né? Muito dinheiro sendo colocado. Mas será que aí é que está a gestão disso? E investimento em educação, tu tem que levar em consideração que é um investimento mais no longo prazo. Outra oportunidade que o Brasil vem perdendo, esses grandes eventos, uma Olimpíada, uma Copa do Mundo, são fundamentais. São fundamentais para gerar renda, desenvolvimento. Um exemplo bem interessante. O que era Barcelona antes das Olimpíadas de 92? A área portuária de Barcelona era completamente abandonada. Falida. Reergueu a economia de Barcelona, consolidou como destino turístico. Então, o Brasil está perdendo essas oportunidades. Por exemplo, desde quando a gente sabe que a gente vai ter uma Copa do Mundo? Não. Desde 2007. Tem mais a gente sabe desde 2007. Mas até o momento parece que ninguém sabe, né? Sim. A não ser quem está construindo os estádios. Os estádios, por seguinte, ou a briga política, né? Tu vê uma questão. Infraestrutura, aeroportos. 7 anos é tempo suficiente para tu construir aeroportos decentes. O aeroporto começou a mexer quando? O ano passado, quando 3 aeroportos foram para... Nós vamos chegar à Copa do Mundo e não vai ter aeroporto. E vamos chegar para as Olimpíadas com uma situação bem problemática. É inconcebível que a gente já não tenha um trem-bala. E qual é a solução, André? Olha, Depende de novos líderes políticos, depende de mexer essa máquina pública, depende de privatizar. Qual é o teu olhar? O meu olhar é o seguinte, eu acho que tem que ter iniciativa privada no meio. Tem, porque o governo
o governo não é um bom gestor. O governo não é um bom gestor. Nesse papel, também está faltando uma outra coisa por parte do governo, que é atuar como regulador. O papel do governo... As agências reguladoras, então, inexistem? Ou esse modelo que está indo politizou muito. Politizou muito o papel Deixou de ser sim. algo com uma gestão mais realmente fiscalizadora, focada em fiscalizar. Focada em metas. Mas esse problema das agências reguladoras não é um problema só do Brasil. É um problema mundial. A questão da regulação, da falta de regulação, foi um dos fatores que levou à crise econômica e financeira de 2008. A falta dos órgãos americanos se atentarem para o que estava acontecendo. E não foi falta de alerta de acadêmicos. Não foi. Faltou ação. Faltou muita ação. É que aí encontra-se a política com a parte técnica e aí exatamente. entre o voto e o resultado que tem que ser... Cai direto na questão política. Na questão política. Sim. Vandré, eu acho que o nosso tempo está encerrando nesse bloco, é isso, Juan? E nós vamos a um rápido intervalo, o último bloco com muito assunto, vamos acelerar. É rapidinho, fique com a gente.